Bíblia, que é o livro sagrado de quem? Deus. Os cristãos, que se acreditam em Jesus Cristo. O cristianismo, que é a maior religião do planeta, tem mais de 2 bilhões de fiéis. A Bíblia é uma palavra de origem grega de livros, que quer dizer livros, não um conjunto de livros. Para os católicos são 73 livros, é a versão dos 70, Septuaginta. Essa versão grega dos 70 tem 7 livros a mais do que a evangélica protestante. Esses livros são do Antigo Testamento, tem 46 livros na Bíblia Católica e 39 livros na Bíblia Evangélica Protestante. No Novo Testamento é a mesma quantidade de livros, são 27. São 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas apostólicas e o livro do Apocalipse. E hoje vamos falar justamente do Novo Testamento. Mais precisamente, uma passagem que tem no Evangelho de João, o Evangelho de João é o quarto dos evangelhos. É o evangelho mais tardio, foi escrito por volta do ano 100 depois de Cristo, é o mais distante de Jesus. Jesus teria morrido no ano 30, então foi escrito ali por volta de 70 anos depois da morte de Cristo. O senhor lá passa só de noite? Oi? O senhor lá passa só de noite? De noite? Isso agora no Instagram, depois eu posto no YouTube, né? Então vamos falar do Evangelho de João, mas é uma passagem que tem em todos os evangelhos, que é a passagem da limpeza do templo. Quando Jesus vai até o templo e vê que o templo tinha se transformado em um lugar de comércio. Comércio de bênção, de graça, de oferendas para Deus. Olha o remédio. Então, esse episódio tem também, está lá em João capítulo 2, versículo 13 a 16, tem lá em Mateus capítulo 21, versículos 12 ao 17, está lá em Marcos também, capítulo 11, versículos 15 ao 19, está em Lucas também, no capítulo 19, versículos 45 ao 48. Então, muito provavelmente, esse de fato é um fato histórico. Jesus, de fato, chegou no tempo, ficou tudo com a galera e saiu quebrando tudo. E teria feito até um chicote só para chicotar no povo. Porque o templo religioso não era lugar de comércio. Apesar de que hoje as igrejas todas viraram lugar de comércio. O povo está ali interessado nos líderes religiosos em ganhar dinheiro em cima dos fiéis inocentes, que acreditam que dando dízimo, dando oferta, participando das campanhas, eles irão conseguir conquistar a graça de Deus. É como se eles estivessem comprando a graça de Deus. E Jesus era totalmente contra isso, transformar a religião em comércio. Por isso ele espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas e mandou chicotada no geral. Então, é um trecho, é uma passagem bíblica que representa um desafio à corrupção na velha religião. Uma velha religião que não é tão velha, que ainda é atual. Até hoje. Tem gente que faz do templo de Deus e da religião objeto de comércio para ganhar dinheiro, para ficar rico. Muita gente vendendo isso aí em muitas igrejas cristãs. Igrejas cristãs que hoje são mais aí de 100 mil denominações cristãs diferentes. A teologia mais em voga atualmente é a teologia da prosperidade, a teologia que promete ficar rico se você fizer a vontade de Deus, se você der o dízimo, se você der a oferta, se você participar das campanhas da igreja. A prosperidade, uma teologia que hoje até está meio que saindo dos templos. Hoje tem muito coach aí, gente que vende um treinamento, um treinador psicológico para que você destrave a sua mente. Destravando a sua mente, você vai se abrir para a prosperidade. Sua vida vai começar a se tornar uma vida de abundância, porque segundo ele, Jesus veio para que todos tivessem vida em abundância. Mas a vida em abundância não é uma vida em abundância espiritual, psíquica, mental, mas uma vida em abundância material, de riqueza, algo que Jesus nunca pregou. Pelo contrário, ele dizia que o filho do homem, ou seja, ele, não tinha nem sequer onde repousar a cabeça. Os discípulos todos morreram pobres, os apóstolos morreram martirizados. Então seguir a Cristo não é para ter
uma vida financeira áspera. Pelo contrário, será uma vida de atribulações, de perseguições. O próprio Jesus havia alertado: quando nos perseguirem em meu nome, saibam que vocês estão no caminho certo. Porque a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, é um Evangelho que desafia as estruturas de poder, tanto as estruturas de poder religiosa quanto as estruturas de poder político. O próprio fato de Jesus ter invadido o templo e causando essa confusão fez com que os religiosos da época ficassem putos com ele e quisessem a morte dele. E por ele ter feito isso, os romanos acharam que ele era um líder político, um agitador político. E aí também quiseram a morte de Jesus, porque ele poderia supostamente provocar uma rebelião, não só contra a religião judaica oficial, mas também contra o Império Romano, até porque naquela época tinha muitos movimentos dentro do próprio judaísmo que eram contra o Império Romano por conta dos altos impostos que o Império cobrava do povo, da população. Então, esse evento, esse episódio histórico teria acontecido entre 27 e 29 depois de Cristo, no pátio do templo de Jerusalém, antes de Jesus ser crucificado. Teria sido pouco antes do domingo de Ramos, que foi ontem, inclusive, nas igrejas cristãs, também foi o domingo de Ramos. Então, Jesus, que é o Messias, o ungido, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, um Deus que é um só, mas em três pessoas, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho é a palavra de Deus encarnada, se encarnou e habitou entre nós. Ele ficou furioso, é o único momento na Bíblia que você vê Jesus furioso. Transformar a religião em negócio, em coisa que dá dinheiro. Ficou furioso com a corrupção que ele encontrou no templo do seu pai. A maior parte do tempo Jesus é manso e humilde de coração. Inclusive ele disse: te deram um tapa na face direita, oferece também à esquerda. Se tomarem a túnica, dê também as sandálias. Então não reaja. Mas hoje se nega ao completamente cristianismo. Você tem que reagir, se defender, inclusive andar armado. Cristãos defendem isso. Então, completamente absurdo para o próprio Cristo, que não reagiu. E nenhum dos apóstolos que também não reagiu, que foram todos martirizados, assassinados. O único que teria morrido de velhice, segundo a tradição, seria João. Os outros apóstolos todos crucificados, mortos, martirizados. Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo, também em forma de X. Estevão foi apedrejado. Paulo teria sido degolado. Então, todos os apóstolos foram mortos. Seguir Jesus é desafiar as estruturas de poder vigente, sejam as estruturas de poder religioso, sejam as estruturas de poder político da época. Era um desafio. E o cristianismo que não incomoda, pelo contrário, que endossa o sistema vigente, especialmente o sistema econômico, é um cristianismo que está completamente corrompido, que se entregou para o Deus do mercado, Deus da corrupção. Então, outros integrantes que participaram foram os mercadores do templo. Quem eram os mercadores do templo? Eram sacerdotes que vendiam oferendas para os peregrinos judeus em visita ao templo, aproveitando-se aí, eram aproveitadores, de que eles não podiam entrar nos altares mais internos. Então o povo comum podia entrar nas partes mais internas do templo, são os sacerdotes. Aí os sacerdotes vendiam as oferendas, levavam lá as oferendas para serem oferecidas em sacrifício pelo povo, para que o povo assim pudesse agradar a Deus com esse sacrifício. Então isso é um episódio que mostra a cura de Jesus. É um momento em que Jesus fica puto, revoltado a ponto de agredir pessoas. Ele faz um chicote, sai dando chicotada na galera, derruba, espalha as moedas, empurra os cambistas, joga suas mesas no chão. Os motivos de Jesus é justamente isso. Jesus estava revoltado com a corrupção da religião. O fato de transformar a religião em comércio, em um sistema para levar as pessoas a enriquecerem.
Logo depois tem o domingo de Ramos, quando Jesus entra, aclamado em Jerusalém, montado num burrinho, aí manso e humilde novamente, e aí começa o padecimento. Aí a galera já decide que tem que matar Jesus. Ele representa um perigo, tanto para a religião instituída, quanto para a estrutura de poder política na época. Então Jesus expulsou os corruptos, ele levantou o chicote sobre a cabeça, pronto a bater na galera, uma chicotada. O templo ele foi construído por Salomão, no século X a.C. Era uma casa de oração para todas as nações, mas depois se transformou num lugar de comércio. Era um lugar para as pessoas irem comprar comida, mas com o tempo eles começaram a cobrar para você fazer isso. E é o que as religiões fazem. Você não quer o dízimo, você não quer oferendas, você não participar das campanhas, ser excluído, ser humilhado, ser marginalizado. A Babilônia destruiu o templo em 587 a.C., se tornaram foco de orgulho dos israelitas. Depois o Esdras reconstruiu o templo entre 520 e 515 a.C., no século VI a.C., evocando a adoração humilde do seu povo. Depois ele foi remodelado por Herodes entre 19 a.C. e 62 a.C. Depois do tempo foi novamente destruído em 70 e em 135. E aí o povo judeu começou a diáspora, se dispersou pelo mundo. O tempo se tornou de novo foco de orgulho nacionalista. E Jesus limpou o tempo para todas as nações. Mas o tempo acabou logo depois da morte de Jesus, sendo mais uma vez destruído. E assim temos esse episódio que mostra que uma das coisas que mais revolta Jesus é o quê? Transformar a casa de Deus em comércio. E é o que as igrejas hoje mais fazem. Por hoje é isso aí, galera.